Jeremias 27. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: faze umas prisões e julgos, poloás sobre o teu pescoço. Envia-os ao rei de Edom e ao rei de Moabe, e aos reis dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros, que venha a Jerusalém ter em Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais. Assim diz o Senhor, e direis: Fiz então sobre a face da terra, pelo meu grande poder, com o meu braço estendido, e a dou àquele que me agrada em meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome, e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: Não servireis o rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que vos lance dela e vos pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor. Lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Metei os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao povo, e vivereis. Porque morrereis tu e o teu povo, a espada e a fome e a peste, como o Senhor disse da gente que não servia ao rei da Babilônia. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei, pois vós profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade um deserto. Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os vasos que ficarem na casa do Senhor, na casa do rei de Judá, em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor, acerca das colunas e do mar e das bases dos restantes vasos que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá, em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar.
Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todo o vaso da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor confirme as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os cativeiros de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora estas palavras, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos do teu povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, depois de passados 2 anos completos sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai, fala Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. Disse Jeremias, o profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias 29. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filha de Safã, e dos Gemarias, filhos de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me a todo o vosso coração,
e sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como os figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada e com a fome, com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio, entre todas as nações para onde estiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutaste, diz o Senhor. Vós ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias, e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel, e cometem adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente meu nome, palavras que não lhes mandei dizer, e eu o sei, sou testemunha disso. E a Semaías, a Neelamita, falarás dizendo, assim fala o Senhor, dizendo, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote para que se sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque por isso nos mandou dizer para a Babilônia, o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. E lerá Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías e Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Jeremias 30, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu te tenho dito, porque estes dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que está dando à luz. E porque se tem tornado macilentos todo o rosto? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço,
Quebrarei as tuas ataduras e nunca mais servirão dele os estranhos. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, servo meu. Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, a descendência da terra de cativeiro. E Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo que te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possas ser ligado, não tens remédio que possa curar. Todos os teus se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas sem razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados. Todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados. E a todos que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém já pergunta. Sim, diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e quebrarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre um montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, ser-me-eis por povo, e eu serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu uma tormenta varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do coração. No fim dos dias entendereis isto. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer, descansará. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adultos e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão os frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe dos agentes. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, e o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as grávidas, e em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e os levarei. Guiá-lo-ei ao ribeiro de águas, por caminho direto, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe. Dizei, aquele que espalhou Israel o congregará, e o guardará como pastor do seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão
na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite de bezerros, e sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentações, choro amargo, Raquel chora por seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas em teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converte-me, porque tu és o Senhor do meu Deus. Na verdade é que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, porque isso me comove por ele, as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ainda dirão estas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ao monte de santidade. E nela habitará Judá e todas as suas cidades, juntamente com também os lavradores que andam com rebanho. Porque satisfaz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como verei sobre eles para arrancar e para derrubar, para transtornar e para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com teus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, que lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garabe, virar-se-á para Goá, e todo o vale dos cadáveres da cinza, todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados. Ao Senhor não se arrancarão, nem se derrubarão mais eternamente.